Bom, antes do momento da palavra, né, a gente ora para que Deus ele possa preparar o nosso coração. Quem quiser abrir a palavra, nós vamos ver alguns versículos. Pode abrir 1 Crônicas 29, versículo 17. A gente vai ler essa palavra lá no final, tá? E outras palavras a gente vai acompanhando juntos aqui nos slides. Eu quero muito que vocês prestem bastante atenção no momento aqui agora, né, da palavra, da mensagem, no momento do louvor. Por quê? Porque vocês acabaram de acordar, vocês vieram pra cá, aí o seu cérebro às vezes ele quer desligar, ele quer ir com sono, com distração, fazer você pensar, nossa, tem uma louça bem grande para você lavar quando você chegar em casa, várias roupas sujas. As crianças também pensando um monte de coisa que não deveria, enquanto a gente tem que, neste momento, falar com o Senhor. Então, vamos silenciar, a gente vai colocar o louvor agora que fala sobre isso. A gente vai silenciar as vozes, silenciar o nosso coração, para sincronizar e ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém? Vamos fechar os olhos todo mundo neste momento. E vamos nos concentrar. Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila ao meu coração. É tua minha vida. Sim, meu Deus, nós estamos neste momento, meu Pai, silenciando todas as vozes externas e as vozes internas também, Senhor, para nos concentrar na Tua palavra, na Tua mensagem, Pai. Meu Deus, porque o Senhor trouxe uma mensagem especial para impactar, para falar com a vida de cada um que está aqui, Senhor. E nós te agradecemos por isso, porque nós servimos a um Deus que nos dá resposta, um Deus que fala com a gente. Nós não servimos a um Deus morto, surdo, que não fala, pelo contrário. Nós servimos a um Deus, meu Deus, que vem com prontidão dar, meu Deus, a resposta, aquilo que nós procuramos, que nos ensina, que nos repreende, que nos transforma. Então, meu Deus, venha com o teu poder fazer isto nesta manhã, que essa pessoa possa eliminar todos os ruídos, meu Deus, parar, meu Deus, de ficar conectada a outras frequências, a outras rádios, meu Pai, para estar conectado somente, Senhor, na Tua presença, estar conectado somente na Tua vontade, Senhor. Eu entrego este culto nas Tuas mãos, já repreendendo todo o mal que não provém de Ti, Pai. Repreende, Senhor, todo o poder maligno, toda a força invisível, meu Deus, que quer, meu Pai, destruir a vida dessas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus, caia por terra agora. Que nós possamos, Senhor, abrir a nossa vida, o nosso coração para receber da Tua mensagem.
É isso que eu te peço e já lhe agradeço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Glórias a Deus. Quem foi que recebeu o convite do culto hoje? Vocês viram que era um radinho que tinha lá? E falava, né? Venha se conectar, venha sintonizar com a frequência de Deus. E aí, eu trouxe aqui, o que é isso aqui, gente? Um rádio. Os adolescentes sabem o que é um rádio? Porque hoje eles têm tudo aonde? No celular, né? Mas antigamente, aonde que a gente ouvia as músicas, escutava as notícias, era por onde? Pelo rádio. Até trouxe aqui, né? A pastora Vilma trouxe, viu, gente? Porque eu já nem tenho rádio. Aqui, ó, nós temos 2 versões aqui do rádio, para vocês darem uma olhada. Como que funciona o rádio, para quem não sabe, principalmente os adolescentes? Existem ondas, neste exato momento, que estão passando por aqui. A gente está vendo? Não. Mas essas ondas estão passando. Alguém vê a internet, o Wi-Fi? Quem enxerga a internet? Nossa, estou vendo a internet aqui agora. Alguém está enxergando? Não. Mas existe, não existe? Tanto que se a gente pega o celular, eu consigo conectar aqui na internet, no 4G ou no Wi-Fi, não é verdade? Por quê? Porque existem ondas que estão passando de Wi-Fi, de 4G, de 3G, e aí eu consigo conectar. A mesma coisa com o rádio. Existem ondas que estão passando que, quando eu ligo o rádio e eu sintonizo a frequência, todo rádio tem um botãozinho assim, ó, que a gente consegue sintonizar a frequência. O que é sintonizar? É conectar. Eu consigo conectar. E aí, vai passando várias rádios, tem vários canais. Tem, por exemplo, canais que a pessoa só ouve chiado. Quem é que lembra disso? Você vai tentando passar, só ouve chiado. Tem canais que a pessoa coloca uma rádio específica para ouvir notícias. Quem que coloca no carro muitas vezes a rádio para ouvir notícias? Tem rádio, por exemplo, que a pessoa coloca uma música específica para ouvir. Tem rádio só de músicas evangélicas. Existe rádio só de músicas do mundo, específicas assim, ó. Tem rádio que é só música sertaneja. Tem rádio que é só música rock. É assim que funciona a rádio. Eu até pedi pro obreiro colocar aí como fica mais ou menos quando a gente vai tentar sintonizar uma rádio. Aqui também, ó, tem um botãozinho, ó, a gente consegue sintonizar. Só para vocês verem como que funciona na prática. Põe aí, obreiro, o somzinho. É que a gente combinou com aí. Aumenta um pouquinho mais. É assim, você ficar tentando achar, não é verdade? Você ficar tentando achar um para você ouvir perfeito. É assim que funciona, pode ficar. É assim que funciona a rádio. Se você coloca, vamos dar um exemplo, que a rádio é 100.1, é assim, tem um número. Se você coloca na 100.1, exatamente, você vai conseguir ouvir aquilo que a pessoa está falando. Se você coloca um pouquinho para o lado, 100.2, você vai ouvir um monte de ruído. Se você pôr mais um pouquinho para o lado, vai ser já uma outra rádio. Então você tem que ter ali a sensibilidade para conectar exatamente na frequência certa, na rádio certa. Tá, mas obreira, o que isso tem a ver com a fé, com a igreja, com Deus? Bom, Deus ele trouxe pra gente esse exemplo da rádio para que todos nós pudéssemos aprender hoje. Amém? E a primeira pergunta que você vai fazer para a pessoa que está do seu lado é a seguinte: qual frequência você está conectado? Qual rádio você está conectado? Por quê? Porque nas nossas vidas existe
palavra de Deus, existe Deus em que nós podemos estar conectados, e existe várias outras opções que o diabo criou para tirar você dessa conexão com Deus. Não é só uma opção que o diabo te dá, não. O diabo te dá muitas opções. Igual a rádio, tem pouquíssimas opções de lugares legais assim, que a gente consegue ouvir, de coisas produtivas, de notícia, de músicas legais, evangélicas, músicas de Deus para ouvir. O mundo, a mesma coisa. O diabo, ele te coloca muitas vezes para você sintonizar, para você ficar conectado na tristeza, na raiva, na fofoca com seus amigos, na murmuração. Então a primeira coisa que precisam saber é: todos nós que estamos aqui estamos sintonizados, estamos conectados a alguma coisa. E aí eu te pergunto, o que será que você está conectado? E isso é uma reflexão, amém? E a primeira lição de hoje é a seguinte: o invisível é real. Repita comigo: o invisível é real. Por que o invisível é real? Eu não estou vendo as ondas passando, só que eu consigo conectar a rádio aqui agora. Eu não estou vendo o Wi-Fi passando, mas eu consigo conectar a internet minha aqui agora. A mesma coisa é o mundo espiritual. Às vezes, você está desanimado e você nem sabe por quê. Você está assim: nossa, eu estou de saco cheio, não quero ir para a igreja, não aguento mais tal situação. E você nem sabe por quê. Simplesmente porque o diabo te conectou. É assim, se você não decidiu se conectar com Deus, está conectado com quem? O mal. E ele tem vários canais ali disponível para poder pegar a gente. Então, o mal, ele faz isso. Ele coloca várias opções, e se você não está em Deus, você pode estar em muitas outras coisas do mal. E o mundo espiritual é verdade. No próximo diz assim, ó: não é porque você não vê que não está agindo em você. Não é porque a gente não está vendo a onda que ela não está aqui agora. Não é porque a gente não está vendo a internet ou vento que ele não está aqui agora. Ele está aqui agora. A mesma coisa no mundo espiritual. Existe a parte de Deus, existe os anjos, existe o Espírito Santo do Senhor, que está de braços abertos para nos ajudar, mas existe o quê? O mal. Existem os demônios, que é invisível, a gente não está conseguindo ver, mas eles estão atuando. Recentemente foi pregado que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Gente, o leão fica quieto? O leão fica em silêncio? Bramando significa que ele está o quê? Gritando. Vocês conseguem imaginar um leão gritando do seu lado? Berrando do seu lado? Buscando em você assim, ó, só uma brechinha para ele te pegar. É assim que o diabo está. E muitas vezes você deixa ele te pegar. Você deixa o mal sobressair em você. Você deixa o pecado, porque o pecado ele é assim, ele começa com o pensamento. Porque a primeira coisa que o diabo, que está representado aqui nesse versículo como o leão faz, é jogar em você. Vai, peca. Ninguém está vendo. Ninguém sabe. Aí você começa a sentir vontade. Aí você começa a deixar aquilo que era um pensamento já começar a tomar todo o seu corpo. E aí, tomando o seu corpo, você tem vontade de ir lá e pecar. Fazer aquilo que é errado. Por quê? Porque você deu a brecha. A escolha foi sua no final das contas. Mas o mal está ao nosso redor. Está trabalhando o tempo inteiro.
E quando a gente pensar assim, ah não, eu não estou nem em Deus, eu também não estou no diabo, eu estou de boa. Eu vou dar um tempo, vou pensar o que eu quero da vida, não vou nem pensar nessas coisas agora. Aí o diabo entra também, para te distrair, para fazer você achar que você está no controle. Sendo que quem está no controle? O mal. E na palavra de Deus, no próximo slide, diz assim, em Efésios 6, do 11 ao 13: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido, permanecer inabaláveis. O que diz esse versículo? Se blinda. Se blinda. Porque quem são os principados e as potestades? É o mal. São demônios. Lúcifer, quando ele era um anjo de luz, ele teve inveja de Deus, ele teve orgulho, ele quis ser maior que Deus. Ele não caiu sozinho, ele levou junto dele outros anjos, que são os anjos caídos, que são os demônios. Por isso que muitas vezes é difícil, por isso que muitas vezes você desanima, porque existe essa força espiritual, mas existe também a sua chance de falar, não, eu não aceito. Existe a sua escolha de falar assim, eu não quero, eu vou orar, eu vou repreender. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estava vindo para cá, no carro, pensando na pregação, organizando a palavra, pensando nos exemplos para falar para vocês, fazendo aqui, terminando os últimos ajustes dos slides. Aí de repente, Deus me deu uma ideia. Olha, na hora da busca, vamos fazer essa oração. Me veio essa ideia. Na hora que me veio essa ideia, e eu já fiquei muito feliz que veio a ideia, né? E aí eu fui comentar com meu esposo, sabe o que aconteceu? No próximo minuto que eu estava feliz, minha pressão baixou na hora. Comecei a passar mal. Olha só. Eu comecei a passar mal. Aí, minha pressão baixou, eu parei de olhar o celular, eu estava terminando ali os slides, já peguei, o William falou, ó, tem aqui uma banana, eu já peguei, comi a banana para poder me recuperar, já orei, já repreendi todo o mal, olha só, estava tudo bem, estava tudo certo, eu estava vendo a pregação para vocês hoje, tudo bem, de repente, quando veio algo, uma ideia maravilhosa, que eu fui comentar com o obreiro, que ia ser maravilhoso, você acha que o diabo está feliz? Você acha que o diabo está feliz? Que eu vou vir aqui, que eu vou ser usada, que o culto vai ser maravilhoso, que muitas pessoas, ou seja, que você vai abrir seu coração, você acha que o diabo está feliz? Na hora a pressão baixou. E na hora que eu fiz? Repreendi. Eu poderia ter falado assim, olha, eu estou passando mal, nossa, não vai dar mais para ter culto hoje. Ou seja, eu ia me render completamente à vontade de quem? Do diabo. Gente, isso acontece todos os dias. Todos os dias. Você sabe quando você está fazendo uma coisa errada. E Deus, Ele usa, ou Ele fala no seu coração, no seu pensamento. E quantas vezes, ao invés de você repreender e falar assim, eu não aceito mais pecar, eu não quero mais isso para mim, eu vou repreender agora, eu vou pedir ajuda, fazer alguma coisa. Quantas vezes você se deixa levar? Aí você fica com vontade, e você alimenta isso dentro de você, sendo que a gente pode se
se proteger. Na palavra não fala assim, tem os dominadores do século, tem as forças espirituais e acabou. É o nosso fim. Fala isso na palavra? Não, porque não é o nosso fim. Jesus repreendia os demônios. O que é repreender? Repreender é cancelar, é expulsar, é tirar. E por que você não faz isso na sua vida? Está desanimado? Esse desânimo provém de Deus? Não, eu vou repreender. A sua casa está tendo algum problema, vocês estão brigando muito, você não está conversando direito com as pessoas da sua casa, vira e mexe, eu e o obreiro acontece uma situação e a gente está brigando, discutindo, do nada a gente percebe que isso é uma ação de quem? Maligna. A gente vai, ora, consagra a nossa casa. O importante é você se perceber. Faz assim, o importante é você se perceber. Tem que se perceber. Você tem que prestar atenção em você. Porque quando a gente está distraído, tá tudo bem, tá tudo certo, tranquilo, é aí que o diabo vai vir. É aí que ele vai se levantar. Porque você está distraído. Por isso que a gente precisa se perceber. Amém? Então a primeira lição é essa: o invisível é real. O invisível existe. Assim como a rádio, assim como as ondas, a gente não vê e existe. Da mesma forma, existe o mal que está lutando todo dia. E sabe o que eu imagino? Eu imagino isso desde que eu sou adolescente. Eu imagino assim, imagino a sua foto, imagina a sua cara, numa foto assim bem grande, numa reunião de Satanás e os demônios, falando assim, o que a gente vai fazer para derrubar o Guilherme? Vamos lá, o que a gente pode fazer para derrubar o Guilherme? O que a gente pode fazer para derrubar a Mirelle? Enquanto está descansando, dormindo, pensando se vem para a igreja, se não vai, se pega firme, se não vai, e o diabo já fez um plano para você. O que eu vou fazer na vida do Caleb? O que eu vou fazer na vida da Lara? O que eu vou fazer? Estou dando exemplos aqui. E desde que eu era adolescente eu imaginava isso, porque é verdade, o diabo faz isso. Assim como a gente sabe que Deus faz planos para a nossa vida, o diabo não faz para a sua? E o plano dele é claro: matar, roubar e destruir. Não interessa o meio. Ele pode matar, roubar e destruir pela bebida, matar, roubar e destruir pelas amizades, matar, roubar e destruir usando o seu celular, matar, roubar e destruir diversas formas, fazendo você ter vontade, ficando sozinho e pecando sozinho, no banheiro, no quarto, em pensamento. Qualquer meio, cigarro, droga, mentiras ou mágoa, o diabo ele vai querer usar. E cada um ele vai usar de uma forma. Mas o plano dele final é o quê? Matar, roubar e destruir. Então a primeira lição que a gente precisa aprender hoje, essa manhã, é: o mundo invisível existe e a gente precisa ficar atento. Atento que você precisa fazer alguma coisa sobre isso, sobre essa informação. Existem as forças do mal, e aí? Vou deixar as forças do mal me vencer? Você vai deixar? Que a gente possa refletir sobre isso, amém? A próxima lição, número 2, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você é o dono do botão. Você é o dono do botão. Aqui na rádio, a gente tem um botão. Normalmente as rádios antigas têm um botão. E você que sintoniza a frequência. É você que vem aqui, pega aqui o botão, e escolhe onde você vai conectar. Se eu quiser conectar na rádio de funk, eu vou conectar. É minha escolha. Se eu quiser conectar na rádio de rock, eu vou conectar. Quem que é a dona do botão? Eu que estou aqui atrás, certo? E na sua vida, você é o dono do botão. Adolescentes, a mesma coisa. Você
que vai escolher onde você está conectado hoje. Onde você está se sintonizando? São conversas ruins? Ou será que você está sintonizando na sua própria cabeça de eu não presto, eu não consigo, eu não sou ninguém, eu não sou amado, eu não sou querido? Você que escolhe. Você é o dono do rádio no final das contas. Você que vai dizer se sim, eu quero estar conectado com a presença de Deus. Quando você estiver conectado com a presença de Deus, automaticamente, quando você escolhe Deus, você vai ter que deixar de lado todas as outras. É assim. Quando eu escolho ouvir uma rádio, eu estou deixando de ouvir todas as outras. Porque o meu tempo é único. A minha vida é única. E quantas vezes o diabo quer confundir? Ah, não tem problema, vai para a igreja, mas está tudo bem você fazer aquele escondido. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Se você está fora da frequência de Deus, você está em outra frequência maligna. Acabou. Não existe meio termo. Deixa eu conectar aqui agora dois sons para a gente ouvir ao mesmo tempo. Tem como, gente? Não vai dar. Não tem como. Não é possível. Assim na sua vida. Não é possível você estar com Deus e ao mesmo tempo, deixa eu continuar minha conversa aqui com aquele menino, deixa eu continuar na tristeza, na depressão. Não dá. Você precisa querer lutar. No próximo diz assim: você escolhe o que vai sintonizar. Exatamente. Próximo. Ao escolher uma frequência, você deixa a outra para trás. Foi isso exatamente que eu acabei de falar. São escolhas. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela, que às vezes ela não sabe. Você sabia que você pode escolher? Você pode escolher dizer não? Você pode escolher dizer não. Você pode escolher dizer sim? Você pode escolher dizer sim. A sua vida está na sua mão. E isso, gente, às vezes é muito bom. Nossa, minha vida está na minha mão. Eu faço agora o que eu quiser. Vários adolescentes não vê a hora de fazer 18 anos. Nossa, né? Maravilhoso fazer 18 anos. Aí eu fazer minha vida o que eu quiser. E junto com isso vem uma responsabilidade. Porque tudo que você fizer, você vai colher. Tudo. Se você decidir todos os dias da sua vida fumar, minha avó aconteceu isso com ela. Ela decidiu fumar a vida dela. Quando chegou uma pessoa mais idade, o que aconteceu? O pulmão dela estragou. Porque essa foi a decisão que ela tomou na vida dela. Não adiantava mais ela falar assim: ah, eu quero meu pulmão de volta. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso de novo pulmão. Adiantava? Não. Foi a escolha dela. Ela ficou a vida toda dela fumando, gastando o dinheiro dela com isso. No final, o que ela colheu? Uma doença. Na sua vida é a mesma coisa. Nós temos o poder de escolher. Você tem o poder de escolher todos os dias. E as escolhas, gente, precisa ser no básico. Qual roupa você vai usar hoje? Escolha uma roupa que não vai mostrar o seu corpo. Uma roupa que vai engrandecer a Deus. Qual maquiagem eu vou usar? Eu posso colocar uma maquiagem com batom vermelhão, com uma maquiagem super forte para chamar a atenção dos homens. Ou eu posso colocar uma maquiagem natural, porque eu não preciso chamar a atenção de ninguém. Eu não preciso de validação de nenhuma amiga. Eu quero só me sentir bonita. Tudo. Que música que eu vou escutar agora de manhã? Várias pessoas escutam música. Quem escuta música aqui? Várias pessoas escutam música. Que música que você escuta? Deixa eu trocar aqui, limpar. Parar de colocar música aqui. Me coloca
tristeza, ou que me dá vontade de pecar, me dá vontade de fazer um monte de coisa errada. Gente, existem músicas que é comprovado na ciência que aquela frequência da música faz as pessoas terem vontade de se relacionar. Olha isso! A batida de determinadas músicas dá vontade das mulheres se relacionar com os homens. Olha isso! É comprovado. Aí você ouve uma música e pensa assim: nossa, não sei por que eu tô do nada, não sei por que eu tô desanimada na vida, com vontade de morrer. Por que será? Qual música você está ouvindo? Então, são pequenas escolhas no nosso dia. Não, eu não vou fazer isso, vou fazer isso. Vou parar de andar com aquela pessoa. Eu sinto toda vez que eu ando com aquela pessoa, na minha escola, ou no trabalho, eu fico mal, eu fico pior. Essa pessoa, ela me desanima. Essa pessoa só traz um assunto de reclamação toda vez. Eu vou me afastar. Deixa eu falar aqui com pessoas da fé. Deixa eu me unir com pessoas de Deus. São decisões todos os dias, amém? A próxima lição diz assim: onde você estiver conectado vai definir a sua vida. Onde você estiver conectado vai definir a sua vida. Coloca 3 mesmo, gente. Deu um errinho aqui. Não tem problema, vamos continuar assim. Ou seja, se eu estiver conectado, vamos supor, tá? Acordei hoje, estou conectada com a tristeza. Certo? Me conectei com a tristeza. Como vai ser meu dia hoje? Me fala. Meu dia vai ser como? Vou olhar o céu. Nossa, o dia hoje está nublado. Que saco. Nossa, meu Deus. Aí de repente acontece alguma coisa. Vou me trocar, sei lá. Derrubo o negócio no chão. Nossa, que saco. Minha vida é difícil. Por quê? Porque eu estou conectada aonde? Na tristeza. Se eu estou conectada ao pecado, você acorda já com vontade de pecar. Tudo que você já pensa já é um gatilho para você ir lá fazer a coisa errada. Não é verdade? Por quê? Porque você está conectado naquela frequência. Ou seja, onde você estiver conectado vai definir a sua vida. Se você estiver conectado com Deus, você concorda que a sua rotina vai ser diferente? Se você estiver conectado com Deus, você não vai aceitar acordar reclamando, xingando, brigando. Não. Você vai acordar centrado, vai orar, vai entregar seu dia nas mãos do Senhor. Pode até você conectar ali um louvor, aparecer uma música. Não, eu vou tirar. Estou conectado com Deus. O meu dia vai ser o quê? Diferente. Os seus assuntos, o que você for conversar, o que você vai falar, vai ser diferente também. Porque onde você estiver conectado, a sua vida vai estar. A sua vida é uma consequência daquilo que você estiver conectado. Entenderam? E aí a gente precisa entender que o que você está conectado hoje? O que será que muitas vezes você tem raiva? Você sente raiva? Por que muitas vezes você está indiferente na fé, não tem vontade de ir para a igreja? Você tem que entender. E essa pregação de hoje não é para eu falar, ó, você tem que melhorar, Não, é para você se autoanalisar. O que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu estou distante de Deus? Por que eu não consigo, não tenho vontade de orar? Por que eu estou com raiva? O que aconteceu? Aonde eu me perdi no meio do caminho? É para isso. É para você olhar e você se analisar. Amém? E no próximo diz assim, ó. O canal de Deus está
disponível. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: o canal de Deus, está disponível. Será que a rádio do nosso Deus está pifada? Será que o canal de Deus está pifado? Tipo, nossa, Deus não está funcionando hoje. Ou nossa, eu não estou ouvindo a voz dele. Será que está pifado? Será que Deus está indisponível? Deus está indisponível, gente? Às vezes você pode sentir, tipo, nossa, me sinto tão sozinho, ou parece que Deus está indisponível. E não é. Não é que Deus está indisponível. Sabe o que é? É que existem tantos ruídos na sua cabeça que você não está conseguindo sintonizar para ouvir o que Deus quer de você. Mas uma coisa é certa: se você veio aqui hoje, Deus ele está falando com você, direto com você. Ai, meu Deus, me dá um sinal. Bom, está aqui o sinal. A pregação, a palavra de Deus, ela é um sinal. Ela é Deus falando com a gente. Existem várias formas do Senhor falar conosco. Pode ser em sonho, pode ser usando a vida do irmão, das pastoras, mas hoje Deus está me usando para falar com você. Então não pense assim: ah, depois eu vou ver, depois eu vou ver o que Deus quer de mim. Não, não, Deus já está te falando o que quer de você. Sintoniza sua vida nele. Sintoniza. Se conecta com ele. Escolha se conectar com ele. Deixar outras coisas para trás. Tirar os ruídos. Escolha. No próximo diz assim: desligou, não tem problema. Vamos pro próximo aqui, ó. Você tem se conectado a ele ou os ruídos falam mais alto? O que tem atrapalhado a sua sintonia com o Senhor? Você consegue colocar para mim os ruídos novamente no som? Só para eles ouvirem? Tentem escutar o que eu vou falar, tá? Dá pra ouvir o que eu tô falando? Bem ruim, né? Por quê? Pode tirar. Não dá um negócio na cabeça? Não fica ruim? Não é um ruído? Pois é muitas vezes é este ruído que está atrapalhando. É essa coisa assim de você estar ouvindo muitas vozes que você não está conseguindo entrar em conexão com Deus. E eu quero que você analise aí o que são essas coisas que estão te atrapalhando. Esses dias, não sei se vocês sabem, mas eu tenho miopia. O que é miopia? Quando a pessoa enxerga embaçado. Só que vocês não sabem que eu tenho miopia, sabe por quê? Porque eu estou sem óculos. Sabe por que eu estou sem óculos, gente? Porque eu uso lente de contato. Sabe o que é lente de contato? É um negocinho assim que você põe no olho, como se fosse grau mesmo, igual óculos. Sabe que você põe no olho e pronto. E aí, esses dias, eu coloquei a lente de contato errada. E aí, mesmo com a lente de contato, eu não enxergava, eu via tudo embaçado na minha frente. E aí eu fiquei assim, cara, como é ruim a vida da pessoa que não enxerga. É muito ruim. Pior, porque você acha que está vendo uma coisa, está vendo um vulto. Não é um vulto, minha filha, é uma caixa que está ali. Porque você está enxergando tudo errado, está enxergando embaçado. Sei lá, eu já vi uma moça, né, que olhou no chão e falou, é uma aranha. Quando olhou, não era uma aranha, gente. Era só um negocinho que estava no chão. Por quê? Porque ela não estava enxergando, estava embaçado. O Guilherme está aqui na frente sem óculos dele para ele testar. Dá para enxergar direito, Guilherme? Não, não está enxergando, está tudo embaçado, não é isso? Quantas vezes na sua relação com Deus está tudo embaçado? O que é esse embaçado? São esses ruídos
respirar, silenciar as vozes externas, os ruídos externos e se conectar com o Senhor, se concentrar no Senhor. O que Deus quer de mim? A vida que eu estou tendo é o plano do Senhor? Ou eu estou cumprindo ali, o plano do diabo, que ele colocou lá minha foto na parede, na reunião do inferno? E é esse plano que eu estou vivendo. Estou conectado nele. Ou será? Vamos nos analisar. Vamos pensar. Porque isso é muito forte. Existem os ruídos externos, que são coisas que acontecem fora. E existe, gente, o pior deles na minha visão, que é o ruído interno. Que é quando você já está fraco, você está indiferente, você já não sente mais como antes. Você deixou o medo falar mais alto, você deixou a dúvida falar mais alto. Tudo isso a gente precisa o quê? Limpar, tirar esses ruídos. Como eu falei para o obreiro, ele tira esses ruídos, pelo amor de Deus. Que barulho chato. Você tem que fazer a mesma coisa na sua vida. Chega, eu não quero mais. Vou dar um exemplo, tá? Cheguei hoje aqui na igreja, tinham várias coisas aqui no chão de sujeira. Estava suja a igreja. De quinta-feira, provavelmente a gente não deu tempo de varrer, estava sujo. Vi a igreja suja. Eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Uma delas é reclamar que a igreja está suja. Outra é deixar suja mesmo. Qual o problema? Tudo suja mesmo? Ou eu posso pegar a vassoura e limpar. E limpar dá o quê? Trabalho. Dá trabalho. Tem que pegar a vassoura, recolher, fazer, varrer, é tempo. Não é assim? Limpar a nossa casa é a mesma coisa. Por que a gente deixa as coisas acumular muitas vezes? Porque dá trabalho. Na sua vida é a mesma coisa. Você precisa limpar. Mesmo que dê trabalho. Você precisa limpar. O que é a limpeza? Aquele contato, aquela pessoa me afasta de Deus. Não vou mais falar com essa pessoa. Pega ali no Instagram, a rede social que você tem. Quais são as pessoas que você vai tirar do seu perfil? Não vou seguir mais. Porque quando eu vejo, eu me comparo. Quando eu vejo, eu só sinto coisas ruins. Quais músicas você vai excluir lá? Vou excluir. Não quero mais essas músicas. Tem que fazer uma limpeza na sua vida. Além de limpar, o que você vai acrescentar? Eu vou vir para a igreja em todos os cultos. Eu vou começar a fazer um propósito para eu me alinhar e me conectar com Deus. Eu vou contar as minhas dificuldades. Porque várias vezes, gente, várias vezes, tem coisas que eu não consigo sozinha. E sabe o que eu faço? Não, mas eu sou obreira, mas eu tenho que conseguir. Não faço isso. Eu faço assim, pastora, você pode me ajudar? Nossa, eu preciso muito de ajuda, porque eu estou com tal dificuldade. Eu preciso de ajuda. Isso é você querer se conectar com Deus. Isso é você tirar os ruídos para realmente fazer a vontade de Deus. Ou seja, é decisão. São escolhas diárias todos os dias, amém? Glória a Deus que voltou, hein? O próximo diz assim: alinhe-se na frequência da fé. Alinhe-se na frequência da fé. E aí agora a gente vai ver como que a gente vai se alinhar na frequência da fé. Pode ir para o próximo. O que está escrito ali? Tudo que penso, próximo. Tudo que faço, próximo. Tudo que falo, tudo que sinto. E eu coloquei a gente ali no meio. Voltando. Tudo que penso, tudo que faço, tudo que falo, tudo que sinto, precisa glorificar o Senhor. Nossa, estou com os pensamentos malignos. Você está fora da frequência de Deus. Está fora da sintonia. Você precisa querer voltar. Quem é o dono do botão? A gente? Você? Então, nossa,
ponto da fé, a se alinhar à fé. É sua decisão. Tudo que faço, fiz alguma coisa errada, fiz uma coisa ruim, opa, eu preciso voltar. Eu preciso corrigir. Tudo que eu faço precisa estar alinhado com as coisas de Deus também. Tudo que eu falo, quantas vezes você usa a sua boca, a sua língua, para falar, ai, a vida é um saco. Gente, só para vocês saberem, o propósito de não reclamar não acabou, tá? Temos que lembrar. Não é para reclamar. Hoje, por exemplo, para mim, tá mais natural não reclamar. Mas no começo, era todos os dias, todos os dias, todos os dias. E vira e mexe acontece pra mim que eu tava pensando, nossa, que saco, tá. A gente não pode, a gente precisa se trabalhar. E tudo que sinto, porque quantas vezes o diabo ele toca nos seus sentimentos, fazer você falar assim, quer saber? Eu não sirvo pra nada, ninguém me ama, ninguém me manda mensagem, Deus não me quer. Ou quantas vezes você sente, ao invés de você sentir coisas positivas como paz, amor, alegria, estar ali alinhado na presença de Deus, você sente o oposto. Você sente vontade de pecar. Aí, ou seja, você está desalinhado. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Na palavra do Senhor, pode ir pro próximo. Diz assim, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em algumas Bíblias diz assim, seja isso que ocupe a vossa vida. É isso que é para você fazer. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável. Aí sabe o que você faz? Em vez de ser tudo que é verdadeiro, a sua vida é uma vida de mentira. É uma vida fingindo. Tá tudo bem, você posta, tá tudo maravilhoso lá no seu Instagram, no seu status. Mas a verdade é que você se sente sozinho. A verdade é que você está triste, chateado. Vida de mentira, pra quê? É isso que Deus quer de nós. E o antes, eu coloquei a palavra ali, integridade. Por que coloquei a palavra integridade? Porque ser íntegro é ser alinhado. Ser íntegro é ser inteiro. É estar conectado com o Senhor. E vamos ler a palavra, quem abriu aí, em 1 Crônicas 29, 17. Diz assim, eu sei, meu Deus, que examinas o nosso coração e te alegras quando neles encontra integridade. Olha só. O Senhor falando na palavra dele. Deus, ele se alegra quando você está alinhado. Quando a sua vida, você está atento a tudo isso. Eu vou ficar atento ao que eu falo, ao que eu penso, como eu ajo, como eu me sinto. Se eu estou percebendo em mim que eu estou saindo da conexão com Deus, eu vou buscar ajuda. Eu vou vigiar. Eu vou corrigir a rota e voltar. Não é assim quando a gente dirige? Estou dirigindo. De repente entrei numa rua errada. Eu vou continuar na rua errada, gente? Isso não é burrice? Burrice. Vou continuar indo para o caminho oposto? Não. Peraí, deixa eu virar e voltar para a rota. Você tem que fazer isso na sua vida. Volta para a rota. Volta para o Senhor. Amém? E o último ensinamento para a gente finalizar. Estar no ponto certo é uma escolha diária. É muito fácil desalinhar.
você precisa vigiar. Você precisa vigiar. Igual eu desenho para vocês. Estou aqui, tá tudo bem, tranquilo, acontece uma situação, já era. Você pode desalinhar, você pode sair da frequência. Só que no final das contas, quem é que está por trás? Igual eu falei, nós. E você, estando no controle da sua vida, no controle do botão, você pode sintonizar hoje nessa manhã. Se você estava longe de Deus, distante de Deus, deixando opiniões, mas eu sempre fui criado assim, mas a minha vida, se você estava deixando outras coisas na frente, hoje Deus ele tem um convite para você. Um convite para você lembrar dele. Um convite para você se reconectar com ele. E quando você se reconectar com Deus, você vai automaticamente, quando você sintonizar nele, você vai escolher não ouvir outros canais, não ouvir outras rádios, só estar nele. É fácil? Muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes será desafiador. Mas uma vida com Deus é muito melhor. A colheita com Ele é muito melhor, é muito maior.